Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Longevidade Cast. Eu e meu amigo e parceiro de trabalho aqui, o Clóvis Dáttoli, temos hoje um tema muito interessante, incrível para os homens, mas também para as mulheres, claro. Vamos falar sobre coisas como disfunção erétil, a ejaculação precoce, a questão da cirurgia da próstata. Qual homem que não tem, de alguma forma, um certo receio nesse tema, né? O que mais vamos falar, Dáttoli? Pois é, aí um tema realmente de interesse, muito palpitante. A gente há tempo que estava querendo trazer alguém com essa visão para falar sobre a saúde do homem, esses aspectos que tanto preocupam, eventualmente, e interessam. Aí questões como tratamento à base de hormônio, trabalhos, prevenção, questões do adoecimento da próstata, questões assim muito comuns. Aí entra até um item que a gente está sabendo aí, que está emergente, infertilidade masculina, você imagina, não? Então, essas coisas assim que a gente precisaria ter realmente um profissional, um especialista, para esclarecer para a gente aqui, até questão de envelhecimento. A gente trouxe aqui no último episódio um papo muito legal sobre a saúde da mulher, e aí a questão da menopausa foi muito explorada, e aí pelo lado masculino, aí tem a coisa da perda de hormônio, tem a questão da andropausa e tal, então vamos nessa, né? É isso aí. E hoje temos aqui a presença do doutor Wellington Epaminondas. Tem um currículo muitíssimo interessante que ele fez questão de que a gente reduzisse e simplificasse bastante, que é o seguinte: ele é médico urologista e andrologista, mestre em ciências da saúde, especialista nas áreas de terapia hormonal, envelhecimento saudável e saúde sexual, com experiência médica há mais de 20 anos, atua no Distrito Federal, é membro titular em diversas entidades representativas da urologia e da andrologia no Brasil e no exterior. Também é autor de um livro, que está até aqui conosco, chamado Disfunção Erétil, publicado pela editora Dialética em dezembro de 2024. Muito bem, doutor Wellington. É um prazer estar aqui, Arnaldo, Clóvis, obrigado pelo convite, né? E eu achei fantástico o trabalho que vocês fizeram nesses outros podcasts e trazendo essa visão de trazer muita informação para um público que hoje eu diria que tá cada vez maior, né? Nós temos uma mudança naquela pirâmide etária no Brasil, no mundo todo, na verdade, e eu acho que esse trabalho é fundamental. A gente tem que ter um envelhecimento com qualidade. E é esse o nosso propósito aqui, né, Arnaldo? Nós dois aqui estamos nessa aqui. E até a partir do nosso exemplo aqui, está ativo, tal, aproveitando a vida da maneira que a gente pode, que a gente tem se preparado e tentar influenciar positivamente outras pessoas, né? Sem dúvida. Em termos práticos, né, para a gente já ir colocando coisas que são bastante úteis, o que trata a andrologia e quais os principais problemas e se há, de certa forma, uma consciência disso da sociedade, especialmente dos homens, em relação a essa especialidade? Então, a andrologia, essa é uma pergunta interessante porque muitos desconhecem o termo, né? Apesar de nos últimos anos estar em voga, nós temos mais procura até de médicos procurando especialização nessa área, que antigamente era algo muito raro, né? Exatamente. Nós éramos poucos. E a andrologia ela é uma subespecialidade da urologia. Então você tem que para ser andrologista, você é urologista antes. Para ser urologista, você é cirurgião antes. Tem toda uma requisitos, né? E a andrologia ela é a especialidade responsável por cuidar da saúde do homem. E a saúde do homem relacionada às doenças que acometem o homem especificamente nas diferentes faixas de vida, né? Nas diferentes etapas. Então nós temos o cuidado na saúde do adolescente, nós temos as terapias são relacionadas ao equilíbrio e o tratamento de disfunções hormonais, né? Além de todas as disfunções urológicas, né? Mas as disfunções hormonais, disfunções sexuais, né? Tratamento da infertilidade masculina, né? Então ela aborda, é a especialidade responsável por cuidar do homem. A andrologia tem esse papel. Né? E aí muita gente fica imaginando, como o desconhecimento é grande, imaginando que muita gente vai sempre
urologista, né? Vai procurar um urologista e, eventualmente, pode ser uma área mais específica da andrologia. Isso acontece muito na prática. Isso acontece? Porque a urologia, ela é uma especialidade, para mim, eu sou suspeito de falar, mas para mim é a especialidade mais completa que nós temos. Ela tem uma área de atuação muito grande, tem várias subespecialidades e o conhecimento é muito vasto. Né? Na medicina hoje o conhecimento já é muito grande, né? E é maior ainda. E nas especialidades isso também ocorre. Então você acaba ocorrendo uma especialização em determinadas áreas. A urologia nós temos a uro-oncologia, nós temos a uropediatria, que cuida de crianças, de toda a parte urológica de crianças. Nós temos a uroginecologia. A uroginecologia cuida dos problemas relacionados ao trato urinário na mulher. A gente cuida da mulher também. Né? E nós temos a urolitíase, que trata são especialistas em cálculos renais, né? E a andrologia como especialidade, mas uma especialidade já com um know-how já há mais tempo, né? Já é considerada uma especialidade, uma subespecialidade da urologia mesmo. Então, ela vem se desenvolvendo muito. Os procedimentos cirúrgicos são mais específicos, né? Então, as cirurgias que o andrologista faz, elas não fazem parte da rotina da maioria dos urologistas. Então, por isso que acaba drenando, ele acaba atendendo essa parcela que são tipos específicos de cirurgias aí que a gente Mas a gente poderia dizer que a andrologia seria mais voltada para a parte da sexologia, da parte sexual masculina, seria? Na prática, a gente tem duas grandes ações, duas grandes áreas de atuação na andrologia. Disfunções sexuais e os distúrbios de fertilidade. Eu acho que essas são as duas maiores. Existem outras coisas, né? Sim. Mas existem, essas duas são talvez as que têm a maior abrangência. Então, e quando a gente fala em disfunção sexual, entra disfunção erétil, entra disfunção ejaculatória, né? Distúrbios de relacionamentos. A gente não entra muito na parte de psicoterapia, porque Sim. Nós temos a psicoterapia sexual, que ela é bem desempenhada por diversos profissionais também específicos dentro da psicologia. Esses distúrbios ejaculatórios, nós temos desde aqueles distúrbios, como você já citou, a ejaculação precoce, até o outro extremo, que é a ausência de ejaculação. Né? Um grande vilão hoje para o homem, né, um fantasma que nos assombra, é essa questão que a gente falou da disfunção erétil, né, que ela vem ocorrendo cada vez mais precocemente, e aí existe uma série de fatores relacionados a isso. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que os homens, em relação às mulheres, né, eles têm uma grande dificuldade, né, de fazer esse acompanhamento, pelo menos tradicionalmente é assim, né? As mulheres, inclusive a questão precoce. Você tem notado que isso continua assim ou nos últimos anos houve uma certa mudança? A visão que eu tenho é que isso ocorreu uma mudança positiva, gradativa, mas ainda é pouco. Né? A gente tem que ter uma conscientização maior. Uma série de tabus foram quebrados ao longo das últimas décadas, mas antigamente era comum o paciente, e antigamente um passado recente, né? Era comum o paciente chegar no consultório e inclusive um caso até anedótico, né? O paciente sentou na frente no consultório e eu falei: "E que eu posso ajudar o senhor?" Dele: "Doutor, não sei, comigo tá tudo bem, foi ela que marcou a consulta." A mulher do lado, a esposa do lado dela: "Que tá tudo bem? Fala aí." Fala mesmo. Então existem esses casos ainda, que muitas vezes as mulheres que acabam levando os maridos, porque a mulher já está mais afeita a isso, né? A esses cuidados preventivos. Mas isso a gente vê que vem mudando. Os homens estão mais preocupados com a saúde, a gente teve mudanças, né? A gente entra hoje na zona de risco de infarto a partir dos 40 anos de idade. Quando eu me formei era 60, 65. Né?
Então, os homens estão começando a ver, a gente está vendo isso na prática, né, nos noticiários. Então, os cuidados, eles estão tendo mais atenção para esses cuidados e inclusive preventivos. E aí, pegando o gancho aí, quais os exames preventivos, assim, mais importantes para o homem, além do da próstata, que esse já é mais conhecido, né, muito falado aí, tem até muita anedota em relação a isso e tal, e os homens estão quebrando essa resistência, tal. Mas além desses exames preventivos para a próstata, o que mais seria interessante chamar a atenção? Eu acho que a urologia é a especialidade que tem mais piadinha na urologia, né? A gente cresce na residência ouvindo essas piadas. E assim, o que a gente tem que ver, do ponto de vista de evidência, é o que leva ao agravo de saúde, né? Qual a causa, quais as principais causas de morte hoje? Né? Então, um ponto que é fundamental, que todo paciente, eu recomendo, paciente que passa em consulta comigo, eu averigo como é que está esse acompanhamento dele, e se ele não estiver fazendo, a gente vai introduzir, o acompanhamento cardiológico, porque a doença cardiovascular é a primeira causa de morte. Né? Então, coração número 1 é prioridade. E como a gente vai ver depois, a disfunção erétil está especificamente relacionada com a mesma causa do infarto, que é a doença aterosclerótica, que é a aterosclerose. Né? Então, a avaliação cardiológica, o cardiologista, mesmo os pacientes que fazem acompanhamento comigo para envelhecimento, tudo, cardiologista eu não abro mão. Tem que ir. Tem mais de 40 anos, tem que ir no cardiologista com periodicidade. E aí a gente entra na outra causa que está sempre ali disputando o primeiro lugar com doença cardiovascular, que é o câncer. Né? E quando a gente entra em câncer, nós temos, né, que o câncer de próstata, ele é amplamente divulgado pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelas sociedades internacionais, e a forma de você fazer esse acompanhamento, né, em que idade deve começar. Então, o câncer de próstata é algo que está mais rotineiro, mas um outro tipo de câncer que a gente recomenda também seguir adequadamente a rotina de rastreamento, né? Sim. É o câncer de cólon, do intestino. Perfeito. Porque a incidência está muito alta. Né? Então, existem alguns rastreamentos que a gente faz de rotina, né? Mas por exemplo, a partir dos 45 anos de idade é recomendado você fazer já a primeira colonoscopia, porque nessa idade você já tem casos de lesões precursoras ali que, se você não fizer nada, podem evoluir. Né? E próstata a partir dos 50, se a pessoa não tiver nenhum antecedente, né? 45 anos de idade, se tiver antecedentes de câncer de próstata na família. E a partir dos 40, se aquele homem tiver indicação e for iniciar uma terapia de reposição hormonal. Isso são as recomendações. Então, assim, até é uma curiosidade que me ocorreu agora que você estava falando. A gente pode imaginar, então, que se uma pessoa tem efetivamente, procura um andrologista e tal, está com uma questão de disfunção erétil, e aquilo é verdadeiro, está com essa disfunção instalada, isso pode sinalizar que ele deva ter algum comprometimento circulatório e tal. Você já leu o livro, né? Não leu? Mas você podia aproveitar e falar um pouquinho do livro. Mas então é isso, é verdadeiro isso? Exatamente. Hoje a disfunção erétil ela é considerada um marcador independente de risco cardiovascular. Olha, tá aí. Então, assim, de forma objetiva, o paciente fez todos os exames, está tudo normal, mas ele tem disfunção erétil. Né? E isso eu falo na faixa etária 40 a mais. Tá? Ele tem um risco maior de ter problema cardiovascular. Então a gente tem que ficar de olho nisso. E às vezes já está instalado, então, o problema, né? Porque o problema, o que causa a disfunção erétil, a principal causa de disfunção erétil é a aterosclerose dos corpos cavernosos das artérias penianas e pélvicas. Então a aterosclerose é aquela deposição de placas, né? Que vai entupindo ali as artérias, que é o mesmo que ocorre no coração. Então isso é muito importante, porque a
a incidência, como a gente constatou nessa pesquisa, que a incidência, a prevalência de disfunção erétil está muito alta. Aqui no Centro-Oeste, no Distrito Federal, essa pesquisa foi desenvolvida aqui. E como isso é um fator especificamente relacionado com o risco de infarto, de eventos cardiovasculares maiores, né? Então a gente tem que estar sempre atento para que esse paciente faça um acompanhamento cardiológico adequado, né? Porque a causa da doença é a mesma. E normalmente a disfunção erétil ela antecede, em alguns anos, um evento cardíaco. Né? Muito interessante Quer isso, comentar né? um pouquinho, né? Quer comentar um pouquinho sobre o livro? Quer só falar mais um pouquinho, aproveitando já? Então, esse livro, a gente... ele nasceu em torno de uma pesquisa que nós fizemos, né, junto à Escola Superior de Ciências da Saúde aqui, a ESCS, né, junto com a FEPEX, né, e foi uma pesquisa que nós fizemos um estudo, foi o primeiro estudo epidemiológico na região, na Centro-Oeste, sobre a prevalência e fatores relacionados à disfunção erétil, né. E então foi uma pesquisa que foram mais de 500 pacientes estudados e que levou a estratificação de uma série de resultados que chamaram a atenção, né? E que eu fiquei particularmente preocupado com os resultados porque nós vemos que há uma incidência, uma prevalência cada vez maior. Normalmente a disfunção erétil já se sabe que com a avançada idade ela aumenta a chance, né, a incidência, mas a gente encontrou altas prevalências em faixas etárias mais jovens. Por definição, o trabalho nós só estudamos homens a partir dos 40 anos de idade, que é o que é estabelecido na literatura para isso. Mas nós vimos que, por exemplo, dos 40 aos 49 anos, 45% dos homens já têm alguma queixa relacionada à sua ereção. Pois é, altíssimo, né, para a faixa etária. E aí, isso daqui teve uma série de desdobramentos. O livro foi foi um feliz resultado disso daí. Isso aqui a gente acabou de publicar agora, é bem recente. Com esses dados também nós levamos para a Secretaria de Saúde, né? E isso eles ficaram preocupados com os resultados e a gente conseguiu, a partir desses dados, mostrar a importância de cuidar da saúde do homem e desenvolver um projeto que eu tinha em mente para a instituição de um serviço de andrologia no SUS, né? E isso foi aprovado, né? Foi um processo de anos. A gente começou isso mais ou menos em 2015. Foi a gestação desse bebê e paralelamente a isso a gente também desenvolveu um trabalho junto à Câmara Legislativa e conseguimos, com o apoio do deputado Eduardo Pedrosa, sancionar pelo governador Ibanez a Lei de Saúde do Homem. Então tudo começou no início disso aqui, sabe? E então foi extremamente gratificante para a gente, porque ver a coisa evoluindo, né? E algo que eu sempre tive vontade, mas a gente não... É difícil, saúde pública, você trabalhar saúde pública, você não pode ficar só dentro do seu quadradinho, você tem que fazer a mais, né? E nós conseguimos montar esse serviço. Foi inaugurado para atendimento à população carente, que não tem como fazer um tratamento de disfunção erétil, de reposição hormonal, né? Cirurgias também dentro dessa área. Mas estão nos postos de saúde aqui do Distrito Federal. Não, esse serviço ele foi inaugurado e ele funciona só no Hospital Regional da Asa Norte. Eu coordeno o serviço. Nós temos uma nutricionista, um endocrinologista e 3 andrologistas, e nós atendemos esses pacientes, né? E tem sido
um grande sucesso, né? Graças a Deus. Parabéns pela iniciativa e que é algo que resultou, né, em algo concreto, né, em benefício da sociedade, especialmente dos mais carentes. Muito bom. Agora, traz uma preocupação, né? Quer dizer que a turma mais jovem também já está com questões de disfunção erétil. Significa que há muita coisa ainda por se descobrir, por avançar nesse assunto, né, Wellington? As gerações mais recentes, né, têm apresentado uma série de... Tem ocorrido uma série de resultados que não eram tão esperados. Então, aquela história de que a gente está vivendo mais, né? Está vivendo mais com mais qualidade. Só que nós vemos que o homem está infartando mais cedo. Né? Nós vemos um aumento na prevalência também de casos de andropausa. Tem um antropólogo, ele é australiano, que ele escreveu um livro em que ele diz que nós somos a pior amostra de Homo sapiens que já caminhou sobre a face da Terra. Né? Então nós vemos uma incidência enorme de homens jovens com níveis de testosterona baixos. Isso está cada vez mais frequente. Então, idade não é um critério mais para você dar um diagnóstico de andropausa. Né? O termo correto, o urológico, é déficit androgênico do envelhecimento masculino. É a queda dos níveis de testosterona que vão ocorrendo com o passar dos anos. Né? Que é uma queda lenta e gradativa. Né? E que antigamente começava mais tardiamente. Hoje nós vemos que ela está iniciando em idades mais precoces. Isso tem outras implicações, porque a testosterona ela é fundamental para a saúde como um todo. Tá? Tanto que é uma informação que é extremamente importante, é que se você tiver um nível de testosterona abaixo de um determinado limiar, você está sujeito a um maior risco de morte por todas as causas não violentas. A biologia traz algumas coisas interessantes. Puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha aqui da longevidade, qual é a relação entre os níveis hormonais e o envelhecimento? E se existem, além da testosterona, que é a nossa mais conhecida, né, existem outros hormônios que são importantes nesse tópico, vamos chamar assim, da longevidade? Sim, existe uma relação, sim. O que a gente... uma observação, né, fácil é que, à medida que nós envelhecemos, os nossos níveis hormonais vão decrescendo. Né? Então, e não só a testosterona. Né? Hormônios, eu costumo dizer que os hormônios, eles são... O importante é você ter um equilíbrio. Eles têm que estar em equilíbrio. Não é quanto mais melhor. Não é. Nenhum. Né? Então, nós sabemos que, por exemplo, para uma boa espermatogênese, produção de espermatozoide, nós temos que ter hormônios da hipófise, hormônios do testículo, do ovário, hormônios da tireoide, eles têm que estar em equilíbrio. Né? Senão você pode ter um distúrbio ali na espermatogênese. Então a testosterona é o que é mais comentado, né, quando se fala em saúde do homem. Realmente, para mim é um dos hormônios mais importantes para a nossa saúde. Ela tem dezenas de ações, né? Mas nós não podemos esquecer os hormônios tireoidianos, os hormônios adrenais, né, da suprarrenal, que eles também podem ocorrer alterações, né, ao longo do envelhecimento e levar a algumas apresentações clínicas. Né? Então, isso normalmente isso tem que estar associado, os baixos níveis de determinados hormônios tem que estar associado a um quadro clínico. Mas eu já faço uma exceção para esses casos em que às vezes o homem acha que não tem sintoma nenhum, porque a sintomatologia é muito variada, e ele está naquela zona de risco. Só isso já devia ser um motivo para, a partir de uns 40, 45 anos, todo homem dar uma monitorada, fazer uma avaliação com um profissional competente que trabalhe de forma adequada, porque hoje outro grande problema que nós temos visto é o uso indiscriminado de hormônios, né, de terapias hormonais, muitas vezes chamados, né, rotulados de
de longevidade, e outras vezes chamados de modulação, e que quando você vai ver, a prática não corresponde a isso. Toda substância que tem uma ação de aumentar a massa magra, que é músculo, osso e água, ela é chamada de ter uma ação anabólica. Então, a testosterona é um hormônio que tem uma ação anabólica, porque ela estimula a síntese proteica, ela leva à hipertrofia muscular ou à manutenção da massa muscular. O homem que envelhece com baixos níveis de testosterona, ele vai entrar num quadro de perda de massa muscular, pode chegar até sarcopenia, que é quando isso daí é muito baixo. Pois é, uma preocupação grande, né? Isso, e a sarcopenia já foi estudada e ela está relacionada com uma série de doenças crônicas. Uma série de doenças crônicas. Até o risco de mortalidade é maior. Não é só como se pensava que era com a osteoporose. Que antes da osteoporose vem a sarcopenia. Porque você perde a massa muscular, a contração muscular é que vai estimular o osso a se renovar. Se você não tem músculo, seu osso não renova. Né? Então, você vê que essa questão... E outro hormônio que é importante nessa questão da manutenção de massa muscular e óssea é o estradiol, é o estrogênio, que vem da testosterona. Né? Então, é o equilíbrio. O que é importante é o equilíbrio. Eu até tinha notado aqui, tem uma questão sobre isso, né? Não sei como é que a gente pode, só para amarrar aí direitinho. Sobre a questão da reposição, quando que é de fato recomendável, né? A reposição hormonal e esse perigo. Aí tinha quais cuidados em relação a anabolizantes e suplementos hormonais, principalmente, porque está, né? Sabe que muita gente indo para as academias e cria aquele ambiente ali, eu começo a olhar para o outro e não sei o quê, porque estou tomando isso e aquilo e tal. Assim, a gente acende alguma luzinha, né? E aí até para ouvir, só para amarrar, já que está fazendo essa visão aí, que é muito importante mesmo, desse equilíbrio, assim, a gente tem essa preocupação. Então, assim, haveria alguma dica ou algum aconselhamento para dar para o nosso público aí em relação a esses assuntos anabolizantes, suplementos hormonais e tal? Sim, existe uma série de desdobramentos que ocorrem quando são tomadas algumas condutas, né, relacionadas à reposição hormonal. Então, uma coisa é você fazer a reposição hormonal para corrigir um déficit que aquela pessoa tem. Coisa específica. Tá ali, aquilo fez exame. É um déficit, isso vai levar a um quadro clínico, a um agravo da saúde, e você vai corrigir aquilo para níveis adequados, mas eu falo para níveis ideais. Certo. Valores de referência de laboratório, isso que eu vou falar é um pouco polêmico, mas é a realidade. Valores de referência não significam valores adequados. Tá certo. Ele é uma média daquela amostra que foi estudada. Perfeito. Então já foi muito bem estabelecido isso para vários exames, quase todos, qual que é a zona adequada daquilo ali. Tá certo. E muitas vezes não bate ali com a referência. Então, o médico tem que saber qual é. E quando você usa em excesso, se ela for... Quando a gente fala em anabolizante, não é só testosterona, existem N, né, que se faz uso. Isso vai ter consequências, né? Desde alterações de risco cardiovascular até alterações que podem ser transitórias ou não na fertilidade. Uma informação muito importante para colocar para o público, que muitos não sabem, é que a testosterona usada numa reposição, ela tem um efeito anticoncepcional. Em outros países, a testosterona é usada como anticoncepcional masculino, né? Associada ou não a derivados da progesterona, sintéticos. Então, os pacientes que fazem uso não só de testosterona, mas desses outros esteroides que vão estimular ali o receptor androgênico, eles podem ficar estéreis. É só parar e fazer o TPC, a terapia pós-ciclo, que volta ao normal. Não é assim. Não é bem assim? Não é bem assim. Então, é um cuidado que a gente precisa ter e aconselhar quando eu tenho pacientes que procuram e que fizeram uso ou que estão fazendo uso, a gente acolhe esse paciente, explica, orienta, não é
não tem cabimento hoje você ter um pré-conceito com esse tipo de cenário clínico. Isso é uma realidade. Você tem que acolher esse paciente e mostrar para ele o que está acontecendo, os riscos que a que ele está submetido, e conjuntamente a gente tentar corrigir essas alterações aí, trazer ele para uma situação de equilíbrio, porque você estando com níveis hormonais adequados, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma saúde física melhor. É de dentro para fora, né? Não essa melhora estética, essa melhora de tônus muscular, isso vai ocorrer você estando em equilíbrio. Você vai ser uma pessoa normal, sem aqueles físicos gigantes, mas você pode estar muito bem fisicamente, né? Estando ali com esses hormônios em equilíbrio. Veja só, tem um dito popular que fala que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, né? Mas no processo de envelhecimento tem grandes diferenças? Quais seriam as principais, Wellington? Falando dessa questão hormonal, né, tem uma grande diferença que a menopausa, toda mulher vai passar pela menopausa, né? Porque a menopausa está ligada à falência ovariana, né? E ao número limitado de óvulos que a mulher vai ter ao longo da vida. O que acontece é que na menopausa, a mulher ela tem uma queda nesses níveis de hormônios sexuais, que aí entram estradiol, testosterona, progesterona, estriol. Essa queda é rápida. Em questão de meses ali, a mulher estava bem e depois começa essa... E muitas vão ter sintomas, outras não. Mas os níveis hormonais estão lá embaixo. Esses níveis hormonais muito baixos podem levar a alguns agravos à saúde. No homem, a queda é mais gradativa. Ela é mais lenta. Os trabalhos mais antigos falam de uma queda de em torno de 1% ao ano nos níveis de testosterona. Outros mais novos já falam de 2% até 3%. E outros já na prática clínica a gente vê que pode até mais do que isso. Mas é uma queda que ela vai sendo gradativa. Então o homem vai se adaptando. Não nota aquela pancada de uma vez. Então ele vai se adaptando, vai levando ali a vida, vai tocando. Quando o homem vai ter um sintoma mais grave, vamos falar, por exemplo, de disfunção erétil. Testosterona não é para tratamento de disfunção erétil. Ponto final. Tá? Isso também tem que ficar claro, porque a gente vê muitas prescrições, porque a queixa do paciente era disfunção erétil. Mas para a testosterona afetar a ereção, ela tem que estar no nível muito baixo. Mas tem que estar muito baixo. Então, quando o paciente chega com disfunção e é somente por essa causa, a testosterona está muito baixa já há um bom tempo, né? Então, essa queda sendo mais gradativa acaba levando o homem a um certo quadro de adaptação. Né? E que hoje nós vemos que essas quedas têm ocorrido em pacientes até bem antes dos 40 anos de idade. Com muitos casos a gente consegue identificar fatores relacionados, corrigir ali. Um dos grandes vilões hoje é o estilo de vida, né? Então, quando a gente fala em longevidade, você tem que falar em alimentação, você tem que falar em atividade física, você tem que falar em sono, né? E, infelizmente, hoje a sociedade está adoecendo, né? Porque o estilo de vida não é compatível com uma boa saúde. Se a pessoa não tomar cuidados proativamente. Engraçado, Hélio, só completando essa pergunta, me deu uma dúvida. Eu tenho quase que eu já ouvi isso várias vezes, que a testosterona tem a ver com disfunção erétil. E você disse que não é uma relação tão direta assim, né? Então, a testosterona, ela tem um papel importante na nossa função sexual, relacionada a libido, desejo, pensamentos eróticos, sonhos. E ela tem um papel na ereção e na saúde peniana. O pênis, quando ele fica ereto, ele aumenta de tamanho ou diminui ali, isso ocorre por uma contração ou relaxamento de uma musculatura, de células musculares lisas. Essas células são nutridas pela testosterona. Então, esse é um ponto.
E o segundo ponto é que a testosterona ela estimula a liberação de óxido nítrico na parede arterial, das artérias cavernosas, e que vai levar a vasodilatação, que vai levar ao fluxo sanguíneo para ter a ereção. Então ela tem uma ação, sim, mas a causa de disfunção não é a baixa testosterona. Entendi. É a aterosclerose. E isso pode estar presente, as duas coisas. O paciente pode estar com a testosterona muito baixa e estar com a doença, ou não. Pode estar com a testosterona alta lá em cima e ter disfunção erétil. Agora, só para complementar esse tópico aí, a gente também ouve falar, já li muito, que se sabe que o brasileiro hoje é um povo muito estressado e o nível de ansiedade brasileiro é considerado líder mundial. Aqui, depressão e ansiedade, parece que o Brasil está em primeiro lugar no mundo. Bom, é o que aparece por aí. E muita gente fala que provavelmente isso esteja influenciando nessa questão até de baixa de libido, disfunção erétil, etc. Isso é verdade? Como é que você vê isso? Seria um dos fatores também? É porque o que está relacionado com esse quadro de ansiedade? É estresse, a rotina, né, o sedentarismo, a má alimentação. É estilo de vida, né, que você estava falando. Tudo isso é estilo de vida. Estilo de vida. Né? E o estilo de vida hoje, de grande parte, da maioria da população, não é saudável. Né? Então, se a pessoa não tomar... E é difícil você falar isso, às vezes no consultório, a gente consegue fazer um trabalho bom nisso, mas quando você, como eu estava conversando com a nutricionista lá do sistema público, do serviço público, ela fala, então é difícil às vezes eu falar para um paciente fazer dieta se ele já quase não tem o que comer, ou ele tem que comer macarrão porque é o que vai ter. Exato. Né? Então, é difícil você fazer algumas intervenções ali quando o básico está faltando. Não pode ser suprido. Então, você vai falar em dieta? Não vai. E agora, ansiedade, a questão do estresse crônico, né? O estresse crônico ao longo da vida, né? A pessoa que levanta para trabalhar como se estivesse indo para a guerra, né? Isso tudo, todo esse quadro vai levar a uma queda dos níveis hormonais também de testosterona. Né? Sono, o brasileiro, algumas pesquisas mostraram que o brasileiro é um que tem uma das piores de qualidades de sono do mundo. Pesquisa também mostra que o Brasil E isso é uma realidade, é outro tópico que a gente aborda nas consultas com os pacientes. Né? E é realmente muito alto. Muito preocupante, né? Uma coisa também, eu tenho visto que muitos jovens têm tomado remédios com relação à disfunção erétil. Você tem acompanhado isso? Acha preocupante também? Sim, isso é o que a gente chama de uso recreativo. Né? Então é aquele paciente que é jovem, que não tem disfunção erétil e que vai começar e que começa a usar porque nota uma diferença, né? Quer ter um desempenho melhor ali, enfim, e acaba começar a fazer o uso, porque é uma medicação que ela é vendida sem receita médica. Né? Mas ela é um vasodilatador. E ele passa a partir do momento a fazer uso com mais frequência, até o ponto em que ele não se sente mais seguro para ter uma relação sem tomar o remédio. Aí você já criou uma dependência psicológica. Pois é. É uma disfunção erétil psicológica. Aí ele não toma, aí ele não consegue ter ereção. Olha só. Né? E assim, para cortar uma ereção é fácil. Não precisa de muita coisa. O psicológico. O estímulo adrenérgico, né, que é a adrenalina ali, a ansiedade, tudo, vai dar vasoconstrição e vai ter isso. E muitos fazem isso ao longo da vida. Agora, é diferente do paciente que tem um quadro de disfunção erétil e que começa a tratar. Né? Se você notar que ele está tomando o medicamento para tratar e a resposta clínica está piorando, ou seja, doutor, antes dava um resultado bom, agora não está dando mais, está piorando. Então isso é o quê? A doença está progredindo, que é a causa. Não é o vasodilatador ali que vai brecar isso daí. Sem dúvida. E tem um grande fantasma, né? Todos os homens têm um grande fantasma que tem a ver com a cirurgia de próstata.
próstata. Significa que é quase que um pavor, né? Mesmo que hoje se faz a cirurgia robótica, né? E como é que isso tem sido hoje? Você acha que isso traz também efeitos, sequelas inevitáveis, como incontinência urinária e também, claro, né, a disfunção erétil? A cirurgia de próstata é um tabu também, né? Para muitos homens, é uma grande preocupação. E a gente precisa fazer uma separação aqui. Existe a próstata, ela tem vários tipos de doenças, não necessariamente só câncer. Certo. Então, existem as cirurgias para o tratamento de câncer de próstata e outras formas de tratamento além da cirurgia, não é a única. E existe o tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata com a avançada idade e que vai ali causando uma obstrução no fluxo urinário. Eu já passei por isso até. Então, as cirurgias são distintas, né? A cirurgia que é o nosso terror é a cirurgia para o câncer, porque é uma cirurgia onde toda a próstata tem que ser retirada, as vesículas seminais têm que ser retiradas, a bexiga tem que ser anastomosada ali, reconstruída junto à uretra, e o nervo da ereção ele passa ali colado na próstata. Então esse aqui é o grande ponto. Então nessas cirurgias é que a gente tem esse risco realmente mais importante, né? A cirurgia robótica ela foi uma evolução do tratamento, né? Antigamente, antes do Dr. Patrick Walsh, que foi quem padronizou a técnica da prostatectomia radical, ainda quando a cirurgia era aberta só. Antigamente era praticamente sentença. Fez a cirurgia, vai ficar, porque você não tinha esse conhecimento da anatomia, da inervação. Certo. E com essas descrições que foram, essa padronização foi feita depois, com estudos, e mostrando realmente por onde o nervo passa, da onde ele vem, para onde ele vai. Isso aí começou a mudar o cenário, né? Foi reduzido, então a técnica cirúrgica é um fator muito importante aí, e a robótica veio para tentar para trazer menos complicações, menos, vamos dizer assim, menos chances de ter essas sequelas, né? Então, mas eu lembro, não é o robô, é quem está operando. O robô não opera sozinho, né? Sim. E não é, então não é isento também a disfunção erétil pós-prostatectomia continua sendo clássica, né? Eu vou fazer robô, não vou ter disfunção. Não é isso. Tem um percentual? Pode ter, sim. Varia muito. E uma coisa que eu falo para os pacientes, porque tem outros fatores relacionados também, tá? Tamanho da próstata, tamanho do tumor, idade do paciente, né? Tudo isso vai influenciar. Se o paciente já tem disfunção erétil, a maioria já tem, quando vai operar, já tem algum grau, mesmo que seja leve. Se você investigar direitinho, né, você pode encontrar. E eu costumo falar lá para os alunos que medicina não é matemática, é biologia. Às vezes 2 mais 2 dá 4. Então a gente tem que, importante é você esclarecer, colocar todos os cenários para o paciente, viver aquele caso especificamente, né? Se ele tem esses fatores que aumentam o risco ou não. Mas com tanta evolução, o risco hoje, em tese, eu diria que passado, né? realmente a robótica ela ajuda porque vem sendo reduzido esse risco, né? Vem. É algo que volta naquilo que a gente estava conversando um pouco antes. Existe a experiência médica, existe a medicina baseada em evidência, né? Então, muitos trabalhos mostram que a incidência caiu, mas não caiu tanto. Sim. Só que você pega o cirurgião A, o cirurgião B e o cirurgião C. Certo. Compara, né? Certo. Tem quem tem 10, 20 casos por ano, outros que têm 200, 300, 1000 casos. Sim, chutando aqui de forma aleatória, mas a prática cirúrgica é um fator de que pesa. Né? Também, E esses outros fatores que eu falei, muitos estão relacionados com o próprio paciente. E aí, doutor, tem a questão da saúde emocional. Como é que você vê isso? Onde é que ela entra nesse contexto? O que é que você poderia falar? Porque a gente até já viu que algumas coisas aí pode até ver com um pouco de saúde, até essa coisa emocional e tal, porque essa turma precoce que vai querendo fazer coisa, etc., pode ter fundo
Emocional por aí, mas assim, de uma maneira geral, isso é preocupante nesse quadro aí da sua área de atuação? Sim, é preocupante no sentido de que um dos sintomas, né, dos possíveis sintomas de deficiência de testosterona são quadros depressivos. São alterações do humor. Então, aquela pessoa vai ficando mais apática, vai deixando de ver as cores no mundo, vai ficando com menos ímpeto, com menos disposição de levantar e sair à noite, Sim. e sair para um restaurante, ou de fazer uma corrida, de cuidar do filho, né, de brincar com o filho. Né? Tem um relato no paciente dessa semana que eu atendi, que a gente começou o tratamento para ele e falou: Toelto, nas férias agora, eu estava fazendo exercício, fazendo atividade, brinquei com os meus filhos todos os dias, coisa que faziam anos que eu não fazia. Né? Uhum. E os quadros depressivos não necessariamente significam depressão. Não é depressão doença. É um quadro depressivo por deficiência hormonal. E quando você corrige, esse paciente sai do quadro depressivo. Né? Então isso aí tem uma importância, porque muitas vezes hoje também a prescrição de antidepressivos, de ansiolíticos, isso aí está muito comum, né? Está muito comum. E são casos que, se o problema foi esse, hormonal, dificilmente você vai tirar esse paciente do antidepressivo, ou ele vai ter uma evolução com melhora clínica, né, com sucesso terapêutico. Ó, tratamos e você melhorou. Então, esse ponto da avaliação hormonal eu acho que é fundamental se o paciente já estiver nessas faixas etárias aí acima dos 40, 50 anos de idade, que é muito frequente. Infertilidade masculina. A gente sempre soube que a infertilidade, claro, tanto o homem quanto a mulher. Mas no caso dos homens, eu acho que até você já falou algo a respeito. Você acha que está havendo uma certa crescimento dessa população infértil masculina? Sim, isso tem sido uma preocupação que eu tive assim, nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 10 anos aí. Eu conto essa história, né, que eu estava num congresso americano, isso há mais ou menos uns 18 anos, quase 20 anos atrás. E aí na plenária o palestrante falou assim: ó, em 100 anos o homem vai ser estéril, sexo vai ser lazer e a fertilização vai ser só assistida. Aí foi aquele alvoroço, que é isso, claro. O cara é radical, é muito... E não se passaram nem 20 anos e a coisa piorou demais. Então, isso que levou a gente até ampliar uma área de atuação que a gente tem, essa questão da infertilidade, e dedicar mais o estudo disso, porque a incidência aumentou demais. Né? Então, hoje eu posso dizer com tranquilidade que todo dia eu atendo casal infértil. Homem e mulher. Masculina. Masculina. A mulher, a gente tem um grupo de colegas, tanto ginecologistas, nutricionistas, acupunturistas, nós temos toda uma equipe para atendimento desse casal, né? Porque o casal infértil, teoricamente, 50% das causas são por causa do homem, 50% por causa da mulher. Só que já tem trabalhos mais recentes mostrando que na América, mais de 50% o fator é masculino. Olha só. No Oriente Médio tem estatísticas de até 70%. De fator masculino. Né? Na Europa também, muito acima de 54%, tem países que está 54%, 60%. Então, isso vem aumentando demais. A capacidade fértil do homem vem caindo, a produção de espermatozoide vem caindo nas últimas, posso dizer, 5 décadas aí. Né? E a qualidade vem piorando. Então, isso daí a gente começou a se dedicar mais a isso. O grande objetivo nosso é tentar, quando identificar esses pacientes, existe toda uma metodologia para você tratar, porque existem várias causas de infertilidade, umas que vão ter tratamento realmente, algumas poucas que não vão ter, e você tentar corrigir isso para aumentar a chance de uma gestação natural. Né? Então esse é o grande objetivo. Mas realmente vem aumentando demais. Né? A gente tem acompanhado isso. E atende pacientes hoje do Brasil inteiro, de fora do Brasil. A telemedicina
tem mais de 4 anos que a gente causas faz. São mais variadas? Contribui para a infertilidade? Né? Olha, um grande fator que vem sendo estudado ultimamente e que mostrou ser um dos grandes vilões aí é uma coisa chamada estresse oxidativo. Estresse oxidativo é a produção de radicais livres de oxigênio, que a gente produz o tempo todo, né? Só que o organismo ele tem mecanismos de tamponamento, de neutralização desses radicais livres. Lá atrás, quando eu me formei, a gente estavam saindo as pesquisas, estavam mostradas as pesquisas que os radicais livres podiam lesar neurônio, né? Isso daí depois realmente foi comprovado, foi demonstrado. Só que depois viram que não é só neurônio que lesa, outras células também. Porque o radical livre, ele lembra lá da química. Tem uma molécula de oxigênio que na última camada ele tem um elétron não pareado. Isso é um radical livre. Então ele vai ter avidez por se ligar a outras estruturas. Então ele se liga à membrana celular e desnatura a célula. Então, e foi descoberto relativamente recentemente, que ele se liga ao espermatozoide e destrói o espermatozoide e altera até o material genético, o DNA. Né? Então isso daí eu acho que hoje, e existem várias causas, desde causas cirúrgicas que vão aumentar estresse oxidativo, problemas testiculares ali, o mais comum deles é a varicocele, ele vai aumentar esse estresse oxidativo também, e até outros relacionados ao estilo de vida. Né? O estresse oxidativo a gente pode estar mais ou menos exposto. Mas vocês conseguem diagnosticar? Tem exames que chegam para verificar se tem Sim. A prática, tanto o que eu falo, o principal é a avaliação clínica e depois existem parâmetros, né, laboratoriais, de exames de sangue, exames de sêmen, que vão nos ajudar a ter o diagnóstico mais preciso. Legal. E aí, em relação à preocupação com saúde, aí tem muita gente que ainda leva na brincadeira e tal, da saúde urológica, tal. Qual é a importância disso e o que é que você sugere, assim, que as pessoas prestem atenção e se cuidem? Existiria algum cronograma sugerido a partir de determinada idade, para os check-ups, alguma coisa assim? Termos bem gerais para... Eu acho que todo homem, a partir dos seus 40 anos de idade, deveria fazer periodicamente, não estou dizendo todo ano, né? Fazer uma avaliação pelo menos com o urologista, que é o médico que vai cuidar, né, de fatores relacionados à saúde urológica, vai identificar outros fatores que podem levar ele a ser referenciado para outro colega ou não, às vezes ele mesmo já vai tratar. Sim. Mas eu diria que a partir dos 40 anos, se os exames estão normais, a cada 2, 3 anos fazer esse acompanhamento com o urologista e com um cardiologista, né, ao longo do envelhecimento, e quando são identificadas essas alterações, elas vão ser devidamente tratadas, né? Mas é preciso que tenha essa conscientização, né? Porque não tem aquela história, meu avô tem 80 anos de idade e ainda tem vida sexual ativa, e eu tenho pacientes de mais de 80 anos de idade que ainda têm vida sexual ativa, ou que querem ter e procuram em tratamento. Isso. Então não tem limite de idade hoje. Agora, as gerações estão diferentes. Da mesma forma que eu tenho um paciente de 70 anos, 75, que tem uma vida sexual razoável, tratada, obviamente, na grande maioria, temos pacientes bem mais jovens que já têm um problema grande, né? Então, essa conscientização e você se antever ao problema, né? Eu acho que isso é que é medicina preventiva. Fazer exame de próstata todo ano não é preventivo. Outra coisa polêmica que a gente está falando aqui. Isso não é preventivo, isso é rastreamento, é diagnóstico precoce. Então, vou fazer o PSA, vou fazer ressonância, ultrassom, toque, para preventivo de câncer de próstata. Não, você vai fazer para, caso você apresente, você ter um diagnóstico precoce para que você possa ser tratado com chance de cura. Né? Então, eu estava conversando com uma proctologista, né, que proctologia também é outra dúvida, não tem nada a ver com próstata, né, é intestino, né, intestino. E ela preocupada, ela fala, olha, a colonoscopia que eu tenho mais medo de fazer é a primeira,
dos pacientes. E principalmente daquele paciente que nunca fez. Né? Hoje já recomendo fazer a primeira com 45. Eu atendi um paciente essa semana com 59 anos que nunca fez. Aí eu caminhei para o proctologista para fazer a colonoscopia. Então, é essa primeira que ela falou, que é quando a gente pode se deparar lá com uma alteração mais grave. Então, esses cuidados, a partir dos 45 anos também, proctologista. Isso aí não pode, à luz do conhecimento que a gente tem hoje, a gente não pode ser pego nisso daí. É importante a gente chamar a atenção, né? Já que a gente está querendo longevidade saudável, né? E, claro, cuidar de alimentação, atividade física, equilíbrio hormonal, né? Existem alguns nutrientes que a gente tem que dar uma atenção especial, né? E ao longo do envelhecimento, né? E a parte de atividade física, eu falo que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não tem que ir diminuindo. Ou você mantém ou você aumenta, mas menos não, né? Deve evitar, porque a gente vai precisando cada vez mais. A disfunção hormonal, né, no envelhecimento causa, além das questões sexuais, você percebeu algum tipo de comportamento, por exemplo, menor agressividade, pessoas que se tornam um pouco mais azedas? Como é que você percebe isso em termos de comportamento, além da questão sexual propriamente? A deficiência hormonal, especificamente falando aqui de testosterona, né, ela vai levar a um quadro, como a gente conversou, de apatia, né? Um quadro de menor disposição, a pessoa vai ficando mais apagada, quadros depressivos. Uma outra coisa que é clássica é a labilidade humoral, ou seja, variação de humor. A pessoa está mais irritada, irritadiça, ou depois está mais calma, tranquila. E você vai tendo irritabilidade com mais frequência. Então, irritabilidade é diferente de agressividade. A agressividade, quando você está fazendo um tratamento de reposição, é um sintoma que talvez pode estar relacionado a doses elevadas de testosterona. Testosterona, quando está muito alta, leva a aumento na agressividade. A irritabilidade não, é uma variação do humor da pessoa que não está estável. Ele está variando, que é uma queixa frequente. E a gente, no consultório de andrologia, os pacientes falam: doutor, mas a minha esposa, eu queria uma palavra, teve um caso muito, eu queria uma palavra de conforto dela, de carinho, tudo, mas a mulher é brava e ela vai... Então não são só as mulheres que sofrem com isso, não. E isso realmente ocorre, né? Tanto na mulher, quando está na fase da menopausa, quanto o homem, quando está com déficit androgênico. Isso é comum, é frequente. Acho que a gente pode caminhar para fechando aqui um papo muito legal. Muito interessante. Nós tivemos aqui a semana passada ou retrasada, né, a presença de uma psicóloga e fez um depoimento voltado exclusivamente para as mulheres, né, e dessa vez voltado para os homens, né. Agora, a interação dos dois nessas mudanças hormonais é muito importante para que haja consciência, haja uma certa tolerância também, né, e que muitos dos comportamentos não sejam atribuídos a questões psicológicas, né, ou temperamento, né, mas sim a questões mesmo hormonais, né. Então a importância de, talvez, não sei se o número de pessoas que te procura, as mulheres acompanham ou esse é mais raro? Não, muitos, você diz a mulher acompanhar o marido? É comum, e eu até gosto. Aí é quando às vezes a gente vai falar sobre um assunto mais específico, aí, porque às vezes o homem não conta a verdade toda, não. Né? Aí ele fala, não, você que tá bem. A mulher olha para ele e fala: que isso? Você já esqueceu? E aí fala. E então é interessante, porque quando a gente quando a gente trata o homem, quando a gente vai tratar uma disfunção erétil, a gente está tratando a família. Não é só o homem. Por quê? Quantos casamentos já não acabaram por disfunções sexuais? Exato. E eu já tive casos de paciente que chegou comigo: doutor, estou vindo aqui, meu casamento acabou porque eu não procurava minha esposa, ela achava que eu tinha outra, mas eu não procurava porque eu não tinha segurança, eu estava com disfunção, né? E o cara não fala, você não está numa roda de amigos e fala: você tem um urologista para me indicar porque eu tô com disfunção erétil? Homem não.
O homem não A fala. mulher é capaz de... A mulher sim. Busque isso, mas o homem tem essa... Ah, você tem um cardiologista para me indicar? Aí é mais fácil. Aí vai. Mas e quando a gente vai tratar, a gente quer a coesão do casal, né? A gente quer que o casal vá junto até o fim. E, então, por isso que é importante os dois estarem cientes e os dois procurarem esse acompanhamento. Porque não adianta eu também começar a fazer um tratamento no marido e a mulher ficar para trás. Aí vai ter atrito. E o contrário também. A mulher procura, vai, e o homem vai deixando, vai definhando, vai ter atrito. Então a gente tem que ter essa consciência do casal para que eles procurem atendimento com os profissionais específicos, claro, e para que eles envelheçam bem juntos. Eu tenho uma última pergunta aqui, viu, que é com relação à pornografia. Isso tem algum tipo de efeito, vamos dizer assim, hormonal, ou é só mais uma questão psicológica de vício propriamente dito que você percebe? Com relação à pornografia, a gente vê que hoje é uma adicção muito frequente, né? E coisa que antigamente não existia porque não existia fotografia, né? Antigamente. A pornografia é uma coisa do mundo moderno, né? E realmente a gente tem visto, tem acompanhado, existem alguns psicoterapeutas que atuam especificamente nessa área, né? E tem abordagens específicas ali para tratamento de pornografia e de adicção por pornografia. E isso vai levar a disfunções sexuais, né? Porque quando se fala em aquele mundo da pornografia, aquilo ali muitas vezes é algo fictício. A pessoa se deprime porque não tem aquilo que vê, né? E isso leva a uma dependência, né? Que isso pode gerar transtornos importantes, até com quando é um casal, né? Quando o homem é casado, isso pode levar a problemas conjugais mesmo. Então aqui em Brasília a gente tem alguns profissionais que trabalham especificamente nessa área. Quando a gente identifica algo assim, normalmente a gente faz acompanhamento conjunto. Mas é algo que a gente precisa abordar e conversar com o paciente mesmo, porque é real, né? É cada vez mais frequente. Frequente, né? Obrigado. Muito Aí bem. eu queria até falar para o nosso público, para vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí, que venham acompanhando a gente e participem, né? Entre aí com os comentários e qual é a sua realidade em relação a isso tudo que a gente falou aqui, né? Esses pontos, e se você tem alguma vivência em relação a isso, tem alguma dúvida, porque a gente vai com isso não só mantendo a interação e servindo de incentivo de certa forma, para a gente continuar nesse trabalho, nesse projeto, e também até eventualmente pedir ajuda do próprio convidado, né? Passar eventual pergunta que a gente não tem a resposta aqui, a gente encaminha e responde. O fato é que isso vai enriquecendo, né? Então o pedido é que você não só, né, está com a gente aqui assistindo, curtindo, etc., mas também, na medida do possível, a gente agradece muito se puder deixar algum comentário. E agradecer muito a presença do Dr. Wellington aqui para Epaminondas, foi muito rica a conversa, muito bacana. Eu acho que vai passar muito esclarecimento e informação, dica, né? Você trouxe algumas dicas importantes aí para o nosso público e também de deixar à vontade. Se a Arnaldo aqui se quiser complementar, mas fica à vontade para você, até se quiser falar um pouco mais da sua atuação e onde é que você pode ser encontrado, etc., porque isso aí é bom até para aproximar as pessoas que têm interesse em relação a essa sua área de atuação. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Né? Excelente. Colocar suas referências também, seus contatos e tal, né? Eu acho que é bem útil, né? Que certamente muitas pessoas tenderão a te procurar em função dessa conversa muito esclarecedora. Fique à vontade. Eu agradeço o convite mais uma vez a vocês dois. Eu acho que a gente consegue espalhar a informação, né? Porque essa questão com a pandemia, essa porta que se abriu de você levar tanta informação através de podcasts, de lives, isso aí mudou, né? Verdade. 7 anos atrás, isso era raríssimo, né? Não. Então isso é muito bom, você consegue alcançar muitas pessoas.
O trabalho de vocês é excelente, tá? Eu admiro bastante. Muito obrigado. E a gente tem que tentar fazer isso. Fazer esse tipo de trabalho com a qualidade que vocês fazem não é fácil. A gente sabe das dificuldades e de todo o preparo que tem que ter. E eu fico à disposição, né? Para se tiverem dúvidas, alguns esclarecimentos, eu fico totalmente à disposição. Até para algum ouvinte, aí, algum telespectador que queira tirar alguma dúvida, né? Se você for lá hoje, é fácil você encontrar o médico, até você já vai lá no Instagram, coloca lá #Dr. Wellington Andrologia, tudo junto. Aí vai ter tudo lá, os contatos, e-mail. Né? Se tiver dúvida, fiquem bem à vontade para me mandar, que a gente até gosta mesmo de responder e tirar essas dúvidas para ampliar essa informação. Só repassar com você aqui esses contatos então que estão aí, né? O site, seu site, tem tudo que a informação está lá no site, tem bastante, né? Sua atuação, não é isso? Você está no YouTube, e o Instagram é esse, Dr. Wellington Andrologia, não é isso? Isso. E tem um telefone de contato que a gente vai colocar na descrição do vídeo. A gente vai colocar não só essas referências, como também o telefone para quem quiser procurar lá, o seu pessoal de apoio para contactar, viu? A gente vai colocar isso lá também. Né? E reforçando o agradecimento. Tá? E também uma coisa, né? Esse livro, quem que tiver interesse, como é que pode ser adquirido? Está em algum Amazon, algo assim, não? Esse livro ele é publicado pela editora Dialética. Então, no site da editora Dialética, ele está vendido. E uma coisa que eu gostaria de ter a permissão aqui para falar é que esse livro, além de trazer essas informações, uma outra forma que a gente procurou de ajudar, né? É que toda a verba adquirida com o livro, arrecadada, ela é destinada à compra de alimentos para famílias carentes. 100%. Excelente. Não tem nem os custos de impressão não estão sendo descontados. Então, a gente ajuda dando informação né, para a população e quem adquire já está ajudando uma outra famíliazinha. Então, a gente fica muito feliz porque está tendo um sucesso nisso daí. Então, e está ajudando bastante. Procurar lá pela editora Dialética. Editora Dialética, para quem não é de Brasília, para quem é de Disfunção Herética, doutor Wellington Epaminondas, não é isso? Aí vai encontrar fácil. Encontra fácil. Aqui em Brasília a gente tem lá na clínica, tem alguns pontos, tem umas 2 clínicas aí que tem à venda, mas lá no consultório a gente tem expositor. Tá bom. E vamos divulgar outros locais em breve. E muito sucesso aí na sua carreira, viu? Que siga firme, ajudando muita gente. Obrigado. Parabéns e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu.